Isaías 43:13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Senhor, essa é a tua palavra, ministra aos nossos corações. Pai, nós carecemos de ouvir a tua voz. Tua voz nos guia, nos dirige, nos acalma, nos apacenta. Precisamos do Senhor. Fala conosco, Pai, por misericórdia e graça uma vez mais. Em nome de Jesus te oramos. Amém e amém. Você pode sentar, agradecendo a Deus pela sua palavra. Esse fim de manhã, eu vim com o desejo no meu coração de lhes apresentar Deus. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, o Deus dos meus pais, o único Deus verdadeiro. Mas sabendo que eu conheço Deus desde a minha meninice, não que eu seja tão old, mas eu acabei de fazer 40. Mas eu sei que ainda tem pessoas que eles lutam com a ideia de Deus. E até mesmo dentro das nossas igrejas. Tem pessoas que vêm por costume, por tradição familiar, mas no fundo eles ainda lutam com a existência de Deus. Eles ainda se perguntam, será que Deus existe mesmo? Porque tudo que eu posso ver são paredes, pessoas. Cadê Deus? Será que Deus existe? E no Salmo 53, verso 1, está escrito: diz o tolo no seu coração, Deus não existe. E a Bíblia diz que os que fizeram isso corromperam-se, cometeram injustiças detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. Meus irmãos, se o mundo vai de mal a pior, é porque muitas pessoas não acreditam em Deus. Ou pelo menos não no único Deus verdadeiro. Não no Deus da Bíblia. Porque se não existe um Deus para prestar contas no final, então para que fazer o certo? Se não existe um Deus a quem eu vou ter que ver quando eu morrer e prestar contas do que eu fiz aqui, se tudo que existe é o aqui e o agora, logo tudo é permitido. Tudo é permitido porque morreu, acabou. Não preciso prestar contas para ninguém. E eu tenho certeza que você conhece alguém que vive baseado nessa filosofia. Não existe nada depois daqui. Tudo que vale é o aqui e agora. Então eu posso enganar, eu posso roubar, eu posso mentir, eu posso trair, eu posso trapacear, porque acabou, acabou. E eles dizem no seu coração, não há Deus. Outros dizem, será que Deus existe mesmo? Alguns acreditam que com o avanço da ciência foi refutada a ideia de Deus ou a necessidade da sua existência. Hoje, ainda mais com o advento do Covid, há quem acredite mais na ciência do que em Deus. Estão levantando a bandeira da ciência e a ciência é a nova religião. Pessoas devotas da ciência, colocam sua fé, sua esperança, suas expectativas de futuro na ciência e acreditam que eles não precisam mais de um Deus. Mas a verdade, irmãos, é que quanto mais se estuda, mais Deus se revela. E eu creio que dentre os estudiosos, os cientistas que mais veem e contemplam e estudam as obras das mãos de Deus são os astrônomos. São os cientistas que estudam os corpos celestes. São os cientistas que estudam o espaço, o universo, e agora já estão falando em multiverso, mais de um universo. O trabalho deles é contemplar e estudar as obras da mão de Deus. Salmos 19, verso 1 diz: os céus manifestam a glória de Deus,
e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. O céu não brinca, os céus não enganam, os céus não brincam de charada, os céus não brincam de pegadinha, os céus manifestam, os céus manifestam, os céus manifestam a glória do nosso Deus. Para alguém olhar para os céus e dizer Deus não existe, esse alguém é tolo, diz a Bíblia. Quanto mais se estuda, mais Deus se revela. Havia um matemático físico britânico, Sir James Jeans, e ele escreve em um dos seus livros: quanto mais eu examino as vastas expansões do espaço e a sua tremenda complexidade, mais o universo me parece um gigantesco pensamento de um grande matemático. O físico e matemático está admitindo, tem alguém por trás disso tudo. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tem alguém por trás disso tudo. Não veio do acaso, não veio de uma explosão cósmica, não é um acidente galáctico, tem alguém por trás disso. A verdade é que quanto mais você olha, você vai ver intencionalidade em tudo. Porque por trás da criação tem um Deus que faz tudo e Ele calcula tudo milimetricamente, a perfeição em tudo o que Deus criou. Ainda antes que houvesse dia eu sou. E ninguém há que pode fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem pode impedir? A perfeição está em tudo o que Deus criou. Sim, meus irmãos, Deus existe. Sim, meus irmãos, Ele é real. E a Bíblia diz que os céus manifestam o que Ele fez. Por isso eu quero falar essa manhã sobre o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio e o que Ele tem feito. Em primeiro lugar, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, é o Criador dos céus e da terra. Quando a gente olha em Gênesis 1, diz lá no princípio, criou Deus os céus e a terra. Céus é no plural. Terra é uma só. Criou os céus, tem muitos céus aí. Mas a terra é uma só. Lá no princípio, pelo poder da sua palavra, Ele criou os céus. Os céus. Que agora eles estão estudando aí. Os universos, os céus. E a terra. Como dizer que Deus não existe? Quando o Deus que eu sirvo criou a terra com o tamanho e a massa perfeita. Se a terra fosse 10% maior, 10% menor, a vida como nós conhecemos seria impossível. Existe um Deus por trás disso tudo. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, criou essa terra e proporcionou a ela luz e calor na quantidade exata. Quantidade exata. Se a terra estivesse um pouco mais perto do sol, tudo seria torrado. Se a terra estivesse um pouco mais longe do sol, tudo congelaria. Então Ele plantou a terra no lugar exato e falou: fica aqui, porque aqui você vai receber luz e calor na quantidade exata. O Deus que eu sirvo, Ele pegou essa terra e deu uma inclinada nela em 23 graus. E é uma inclinação que só a Terra tem. Nenhum outro planeta do nosso sistema tem essa inclinação de 23 graus. Sabe para quê? Para a luz do sol bater em todos os pontos do globo. Se ela fosse totalmente reta, os polos não receberiam a luz do sol. Então Ele inclina ela em 23 graus e agora todo o globo pode receber luz e calor do sol em alguma quantidade. E é também esta inclinação que origina a maravilhosa ou as maravilhosas 4 estações do ano. Se ela fosse reta, não teríamos 4 estações. Então Deus cria e depois Deus vem e fala: deixa eu dar uma entortadinha em você, pronto, agora está perfeito. Ele inclina e só a Terra tem essa inclinação. Nenhum outro planeta tem 23 graus de inclinação, só a gente. O Deus que eu sirvo, Ele nos deu como presente uma lua. Tem planetas que tem 20 luas, 30. O nosso é uma lua e tem um propósito.
Porque essa lua, é interessante, é um corpo celeste que está outside do nosso planeta, mas ele afeta um monte de coisa aqui dentro. Ele nos deu uma lua e é essa lua que origina as marés. E são essas marés que limpam os oceanos. E por causa do movimento das marés acontece uma manutenção orgânica num negocinho microscópico chamado plâncton. E esse plâncton está nas águas, ele captura CO2, gás carbônico, e devolve oxigênio para a natureza. Por quê? Porque as marés fazem as águas se mover e elas são afetadas pela lua. A perfeição em tudo o que Deus criou. O Deus que eu sirvo nos deu um negócio chamado atmosfera. É um negócio aqui fora que nos envolve. Essa atmosfera ela é composta de 78%, espero que você goste de ciência, 78% de nitrogênio. Ela é composta de 21% de oxigênio e 1% de outros tipos de elemento. Se a nossa atmosfera ela não fosse tão alta e tão espessa, nós seríamos bombardeados por um monte de lixo cósmico. Então ele cria a atmosfera e ele coloca ela alta e densa. E a atmosfera se encarrega de destruir grande parte de tudo aquilo que cai na terra. Já nem chega. Se não fosse a atmosfera que Deus colocou lá e Ele cuida para que ela fique lá, isso aqui já não existiria mais. Deus pensou os detalhes. Isso me surpreende, irmãos. Porque a Bíblia diz que os céus, o firmamento, tudo que Deus colocou aqui em cima, manifesta a glória. É para você olhar para o céu, para o sol, para a lua, para as estrelas, e é para você ver glória, não é para você ver corpos celestes, é para você ver a mão de um Deus que colocou tudo lá intencionalmente. Não tem nada que Deus criou sem propósito, nada. Nem que seja o propósito de nos encantar, mas tem um propósito. Está tudo lá, perfeito. Nessa atmosfera, como eu falei, 78% é nitrogênio. O nitrogênio, ele é um elemento primordial para as plantas e para os seres vivos. Só que o nitrogênio está aqui na atmosfera, está no ar, está no alto. E nós precisamos desse nitrogênio aonde? No solo. Então como que Deus faz para transferir nitrogênio do espaço, do ar, para o solo? Raios e relâmpagos. Cerca de 100 mil raios atingem o solo todo dia. É Deus transferindo nitrogênio para o solo e dizendo: eu não só criei, mas eu cuido, eu sustento, eu mantenho de pé, vai ficar funcionando até o dia que o meu filho voltar. É raio, é raio, é raio. Quando você vê um relâmpago, irmão, não fica com medo não. É Deus transferindo nitrogênio da atmosfera para o solo, porque a gente precisa. Como é que pode um negócio desse, irmãos? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. O Deus que eu sirvo nos deu uma proteção extra chamada camada de ozônio. A 60 quilômetros de altura, uma camada fina. É uma camada fina. Mas ela impede os raios longos de ultravioleta de passar. Permite que passe apenas os raios curtos. Os raios mais mortais, entra só o mínimo necessário para que mate as algas verdes que ficam nos oceanos, para que elas não venham se proliferar e matar a vida marinha. Então um pouquinho necessário ele deixa passar, entra, vai lá dentro da água, você nem sabe, aí está lá matando as algas verdes, não prolifera. Se você tem aquário dentro de casa, você sabe do que eu estou falando. Está lá a camada de ozônio, para proteger a vida marinha, para proteger o oxigênio aqui dentro, para proteger a vida como Deus a criou, porque Ele estabeleceu para ser assim. Deus Todo-Poderoso colocou debaixo dos nossos pés uma crosta fininha, fininha, que nos protege de uma lava derretida, debaixo dos nossos pés, irmão. O tamanho da terra, a crosta que nos separa da lava é fina. Uma lava derretida de 1160 graus. Você comparar a 100 graus, a água ferve. Você já não põe a mão numa água fervendo a 100 graus. A lava que vem do centro da terra, 1160 graus.
E nós somos protegidos por uma crosta fininha de terra e rocha. É raio ultravioleta de cima. É bombardeio cósmico vindo do espaço. É lava derretida debaixo dos nossos pés. E nós aqui andando em paz, vivendo em paz, adorando ao Senhor em paz, protegidos dentro de tudo aquilo que Ele criou, porque Deus é perfeito. O Deus que eu sirvo nos deu água, e água em abundância, irmãos. Água em forma de gelo, água em forma líquida, água em forma de neve e de vapor, ou nuvem. Água nos oceanos, água nos rios, água debaixo da terra e água no céu. Diz que tem um oceano na terra e um outro oceano no céu, porque todas as nuvens que você está vendo é água. É água, tem um outro oceano em cima da nossa cabeça pairando. Água. Água que nós precisamos para sobreviver. Água que nós precisamos para nos alimentar, para criar nossas plantas, para criar nossos bichos, para a manutenção das nossas cidades. Nos deu água em abundância. A terra, a maior parte feita de água. Nosso corpo, a maior parte feita de água. E você diz, e os cientistas dizem que 50% da terra está coberta por nuvens a qualquer hora do dia. Então a nuvem, ela reflete de volta os raios do sol, o calor do sol, mantém a temperatura aqui na temperatura certa, e as nuvens rodam ao redor do globo. É uma engrenagem muito perfeita, para você olhar para isso tudo e falar, veio de uma explosão, saiu do nada, fruto do acaso. Vou falar com jovens aqui, adolescentes que estão na escola ou na faculdade. Cuidado quando você sentar lá e teu professor te bombardear de teorias da evolução. Elas são só isso mesmo, teoria. São só teorias. Porque a verdade está aqui, ó. Aqui não é teoria, aqui é verdade. Aqui não é teoria, aqui é verdade. Teoria. Mas a verdade é que existe um Deus por trás da criação. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, criou todas as coisas. Hebreus 1, do 1 ao 3 diz, há muito tempo Deus nos falou de muitas e várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O universo foi construído por meio de Jesus Cristo. Foi construído, foi criado através de Jesus Cristo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Não só todas as coisas foram construídas e criadas através de Cristo, como Cristo sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele não sustenta todas as coisas com a mão cansado, segurando a terra aqui, o sol ali, um outro cometa passando sufoco, não. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele disse, fica aí, e todos os corpos celestes ficaram. O que eles chamam de gravidade, eu chamo de Jesus Cristo, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. O que impede, irmão, dos planetas se afastarem, do Sol sair andando pela galáxia e sumir, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele disse uma vez, haja, e houve, e ficou lá, até que ele diga outra coisa. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, criou os céus e a terra. Criou os céus e a terra, por isso a Bíblia diz, os céus manifestam. Se você tem crise na fé, dúvida, eu nunca vi a glória de Deus, eu nunca vi, nunca viu, olha para o céu, olha para o sol, tenta olhar para o sol, tenta olhar para o sol. Sai de noite como Deus fez com Abraão, olha para as estrelas.
Porque a glória de Deus não está escondida atrás, não. É a glória de Deus expressa, manifesta, declarada, escancarada na nossa cara. Porque existe uma lei que diz que tudo que é largado à própria sorte termina em caos. Um exemplo simples disso é o seu quarto. Larga o seu quarto à própria sorte. E depois de um mês vai ter roupa sobre roupa, uma bagunça, uma sujeira, porque tudo largado à própria sorte termina em caos. Por que a terra não está em caos? Por que o sistema solar está tudo onde Deus mandou? Porque não está largado à própria sorte. Tem alguém que criou e que sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Existe alguém governando todas as coisas, e esse alguém é Deus. E ele disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele perguntou para Jó: Jó, você sabe aonde mora a luz? Ele não perguntou: você sabe onde mora o sol ou as estrelas? É onde mora a luz. Tem um lugar onde mora a luz. Jó, você sabe onde mora a luz, Jó? Porque Ele criou todas as coisas. O Deus que eu sirvo nos deu a sua palavra. Se revelou também na sua palavra. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A sua palavra divinamente inspirada. Há quem lute com a palavra de Deus também. Isso aí foi escrito por mãos de homens, inspirados por Deus. Deus inspirou, eles escreveram. É divinamente inspirada? É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A palavra de Deus. A gente vê todo fim de ano na televisão, no Brasil isso era mais comum, pessoas tentando adivinhar o ano seguinte. Um monte de mago, de guru de previsão do ano seguinte. Eu lembro quando eu ainda morava na Baixada Fluminense, no Rio, tinha uma lá, uma tal de Mãe de Iná. Saiu na televisão dizendo que tinha um shopping no município vizinho do nosso, recém-construído, e ela falou: o shopping vai cair. Ela foi na televisão e falou: o shopping vai cair ano que vem. O que aconteceu com o shopping, irmão? Ninguém mais entrou naquele shopping. Porque eles acreditavam na Mãe de Iná. Passou um mês, não caiu, passou 2 meses, não caiu, 3 meses, não caiu, o povo voltou, quer comprar, quer ir para o cinema, comer McDonald's, e acabou, o shopping está lá em pé. Sabe por quê? A gente não acerta 1 minuto para frente. A gente não acerta 1 minuto para frente. Mas a Bíblia está cheia de profecias. Só no Antigo Testamento, mais de 2.000 delas. Todas certas. Todas precisas. Todas exatas. Todas exatas. É interessante que uma das formas de você averiguar uma profecia é a história. É o tempo. A Bíblia já diz isso. Se alguém abrir a boca, falar que é de Deus, e se cumprir, foi Deus. Mas se não cumprir, carne. Ou diabo, sei lá. Mas de Deus não é. Então como é que eu sei que é de Deus? A história, o tempo. Eu vejo o caminhar do tempo. Opa, cumpriu. Deus falou. É Deus. Não cumpriu, não é de Deus. Quando você vai para as profecias bíblicas, se tem alguém aqui que não entende a palavra profecia, é quando se fala algo que vai acontecer muito antes de acontecer. Muito antes de acontecer. Então existem profecias que você pode comprovar historicamente falando. E ver como é que a Bíblia não erra. Existe uma profecia sobre a cidade de Sidom. Ezequiel 28, do 21 ao 23. Essa profecia diz basicamente que os habitantes da cidade eles seriam dizimados, mas que a cidade ela ia permanecer. E como profetizado, anos depois, Sidom foi traído pelo próprio rei, que matou mais de 40.000 pessoas. Mais de 40.000 pessoas. Mas quando você chegar em casa hoje, se você der um Google, lá no Líbano, tem uma cidade chamada Sidom. Deus falou, o povo vai morrer, a cidade vai permanecer, a cidade está de pé. Tem gente morando lá até hoje, a cidade está reconstruída, está lá, exatamente como Deus falou que seria. Profecia, Deus fala, se cumpre,
está na palavra, a palavra não erra. Existe uma outra profecia sobre uma cidade chamada Tiro. Tiro e Sidom, a gente sempre ouve muito junto. Ezequiel 26, 4 e 5 já diz que ela seria totalmente destruída, arruinada, varrida. E a história conta que Nabucodonosor invadiu essa cidade e matou milhares de pessoas. 250 anos depois, Alexandre, lutando contra os persas, também invadiu e terminou de destruir tudo que tinha. Diz a história que Alexandre, ele derrubou os muros, escavou, varreu o chão, arrancou tudo que tinha naquela cidade, porque ele queria construir uma passagem. A cidade foi literalmente varrida do mapa. Olha o que a profecia diz. Eles destruirão os muros de Tiro, derrubarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu anunciei, diz o Senhor Jeová, e ela servirá de despojo para as nações. Deus falou, eu vou varrer o seu pó. E ele usa Alexandre para varrer até os cascalhos do chão, porque ele queria construir uma passagem. A cidade de Tiro foi varrida, procura, não existe mais cidade de Tiro. Exatamente como Deus falou, se cumpriu, está na palavra. O Deus que eu sirvo nos deu a sua palavra. Será que é difícil esse exercício? Está na palavra, Deus falou, cumpriu, é Deus. Não cumpriu, não é Deus, está aqui, é Deus falando. Tem uma profecia sobre a cidade de Samaria, de que os muros seriam derrubados e ela viraria um vinhedo. É exatamente o que aconteceu. Uma outra profecia sobre Jerusalém, que ela seria os muros destruídos, os moradores levados cativos, mas os muros iam ser reconstruídos e o povo ia voltar. O que aconteceu, irmãos? Muro destruído, povo levado cativo, muro reconstruído, povo voltou. Irmãos, a palavra de Deus não erra, não falha, não se engana, não tem obscuridade, porque Deus não muda. Nele não há mudança, nele não há sombra de variação. E ele se manifestou nas coisas criadas, e ele se manifestou na sua palavra. Agora olha essa profecia sobre a Babilônia. Olha isso, como Deus não brinca com o que ele fala, irmãos. Jeremias 5, 51, dos 58 ao 62. A profecia diz que os muros seriam derrubados e cobertos pelas ondas, e ao mesmo tempo seria uma terra seca, o que parece confuso e contraditório. A cidade realmente foi destruída. Juliano, o imperador, lutando contra os persas, terminou de destruir o que sobrou das muralhas. Deus usou um inimigo dele para cumprir a profecia. É isso que Deus faz. Tem um escritor chamado Claudius Rich, em seu livro ele diz que por 2 meses do ano, as ruínas da Babilônia são inundadas pela enchente do rio Eufrates. 2 meses do ano. E o restante do ano, tudo que sobra fica tão seco e esturricado pelo sol. Deus falou, vai ser inundado e vai ser terra seca. Foi destruído, 2 meses do ano é inundado, os outros meses do ano, terra seca. Você está de brincadeira comigo? Foi escrito por mãos de homens, pastor, inspirados por um Deus que não falha. Por último, Alexandre Magno falou, vou reconstruir a Babilônia. E ali vai ser a sede do meu império. Mas Deus disse, no Babilônia não vai subsistir. Mas Magno disse, vou reconstruir. Vai ser a sede do ministério, do império. Conta a história que assim que Alexandre deu a ordem para recomeçar a construção, Alexandre Magno caiu morto. E tudo foi abandonado. E Babilônia não existe mais. Exatamente como Deus falou. O Deus que eu sirvo se revelou na sua palavra. E a palavra de Deus tem hora que ela é assustadora. Tamanha a precisão milimétrica do que Deus falou. E exatamente como Ele falou, aconteceu. Eu não consigo adivinhar o que vai acontecer 700 segundos daqui para frente. Se eu falar para vocês, daqui 700 segundos, vamos olhar para aquela porta, vai entrar um homem de camisa amarela, calça verde, o nome dele vai ser tal, e ele é da cidade tal, e como tinha muito aí fora, e a placa do carro dele é tal. Nunca vi um homem, 700 segundos, conta aí. Se esse homem aparecer igual eu falei ali, vocês vão ficar assustados. Você vai falar, o que é isso? Das 2 uma, você vai falar, ou é homem de Deus, ou ele combinou com o homem, né?
Combinou, marcou, o cara ouviu lá fora, 700 segundos, ele brota na porta, opa. A verdade é que não dá para fazer isso. Eu não acerto 700 segundos para frente. Agora, se eu falar para vocês, daqui 700 anos, vai nascer um homem, na cidade tal, com o nome tal, vai ser de uma virgem, tem que ser da linhagem de Davi, vai ter uma entrada triunfal, vai ser desprezado, vai ser vendido por 30 moedas, vai ser moído, vão pendurar ele num madeiro, ele vai morrer, mas nenhum dos seus ossos vai ser quebrado, e ele vai ressuscitar, e daqui 700 e poucos anos tudo isso acontece. Eu quero te dizer, esse é o poder da palavra do nosso Deus. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo é fiel, e o que ele fala se cumpre. Da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. Nasceu. Ele vai ser da raiz de Davi. Ele é. Vai nascer de uma virgem. Nasceu de uma virgem. Vai ser desprezado, vendido, moído, pendurado, triturado, ferido. Vai morrer, vai sofrer. Não vão quebrar seus ossos. Mais de 330 profecias a respeito de Cristo. Na palavra. Vários profetas diferentes anunciando, está chegando, ele está vindo, vai ser assim, vai ser assado, vai ser assim, vai acontecer. Deus dá detalhes anos e anos e anos e anos antes. O Deus que eu sirvo e o Deus que você serve nos deu a sua palavra. Se você ainda tem dúvida da glória de Deus na criação, se você ainda olha e desconfia, ainda acha que é tudo que os cientistas te dizem, então vai para a palavra, porque ele se revelou na sua palavra. E a prova de que a palavra é verdade é que tudo que está aqui se cumpriu. Tem mais coisa para cumprir. Tem mais coisa para cumprir, mas se mais de 2.000 profecias já se cumpriram, as outras vão cumprir também. Esse é o Deus que você serve. Estou cansado de crente titubeando, meio barro, meio tijolo, meio crente, meio mundano. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Você crê e vive o que está aqui. Ou você pede a Deus para te converter de novo. Porque Deus se revelou na criação. Deus se revelou na sua palavra. E por último, Deus que eu sirvo se revelou no seu Filho Jesus Cristo. O Deus que eu creio, o único Deus verdadeiro. O que escreveu, inspirou a escrever a palavra. O que manifestou sua glória na criação, também nos enviou seu Filho, como diz em Hebreus, nos falou de várias formas, mas nesses últimos dias, tem nos falado na pessoa do seu Filho. Nesta geração presente, fora a passada, mais de 2 bilhões de pessoas se declaram cristãos, seguidores de Cristo. Será que 2 bilhões de pessoas estão tudo enganados? Será que no meio desses 2 bilhões ninguém nunca teve um encontro com Jesus? Há pessoas que dizem, mas não tem como provar que Jesus existiu, porque ele não escreveu nada. Tudo quem escreveu foi seus discípulos, e tentam comparar ele com Sócrates, porque Sócrates também não escreveu nada. Tudo que se ouve é de alguém que falou, É mentira isso, irmãos. Dr. J. Lawson, ele escreve que as evidências históricas da existência de Jesus são muito maiores do que qualquer outro evento da história antiga. Quando alguém te falar não tem prova de que Jesus existiu, é mentira. Porque a história comprova, existem documentos históricos que comprovam isso. Nós cremos em Jesus porque a Bíblia fala dele. Nós cremos em Jesus porque nós nos relacionamos com Ele. Nós cremos em Jesus porque Ele continua salvando, porque Ele continua curando, porque Ele continua libertando, porque Ele continua batizando com o Espírito Santo. Nós cremos em Jesus porque o conhecemos. Mas para os que ainda não conhecem, até a história secular fala e confirma a existência de Jesus. Você acha a Bíblia um livro religioso?
A história secular fala dele. A história secular confirma que ele existe. Existe um documento público, uma carta de Pôncio Pilatos que ele escreveu para Tibério César. Não é um texto canônico, santo, sagrado. É uma carta, é um documento de Roma. E nessa carta Pôncio Pilatos diz a Tibério César: Herodes, Filipe, Anás, Caifás, com todo o povo me entregaram Jesus, fazendo grande alarde contra mim, que eu deveria julgá-lo. Eu, portanto, dei ordens para que ele fosse crucificado, tendo primeiro mandado açoitá-lo, sem ter achado nele causa para as acusações ou malefício. Quando ele foi crucificado, houve trevas por todo o mundo, tendo o sol se escurecido ao meio-dia, aparecendo as estrelas, mas nelas não havia fulgor. E a lua, como se tivesse convertido em sangue, não deu a sua luz. Um documento histórico. O Deus que eu sirvo nos deu seu Filho. E há quem diga, os que se acham muito intelectuais, que só os ignorantes acreditam em Jesus. É gente simples, é povinho, é a plebe, é o povo que não tem conhecimento. É outra mentira. Grandes personalidades da história falaram de Jesus, confessaram Jesus. Um homem muito conhecido, Jean-Jacques Rousseau, em sua obra Emily, ele diz: não poderia haver comparação entre Sócrates e Jesus, assim como não há comparação entre um sábio e Deus. Jean Paul Rich escreve: Jesus é o mais puro entre os poderosos e o mais poderoso entre os puros. Ernest Renan escreve: quaisquer que sejam as surpresas do futuro, Jesus jamais será ultrapassado. Não tem Big Tech, não tem Amazon, não tem novidade que chegue, Lua e vão para Marte, não interessa, Jesus jamais será ultrapassado. Na ilha de Helena, Napoleão escreve, falando sobre a divindade de Jesus: eu conheço homens, e eu lhes digo que Jesus não é um homem. Porque entre o cristianismo e as outras religiões, existe a distância do infinito. Não é tudo parecido, não. Entre o cristianismo e as outras religiões, existe a distância do infinito. Lord Byron escreve: se alguma vez o homem foi Deus, ou Deus foi homem, Jesus foi ambos. E o grande escritor famoso até o dia de hoje, William Shakespeare, no fim da sua vida ele escreve: entrego minha alma nas mãos de Deus, meu Criador, esperando e crendo sem vacilar, pelos méritos de Jesus, meu Salvador, ser feito participante da vida eterna, dos mais simples aos mais intelectuais. Todos em algum momento tiveram que ler, escrever, pensar, falar, confessar que Jesus Cristo veio, nasceu, morreu, ressuscitou, Ele é o Senhor e Ele vai voltar. De todos os caras inteligentíssimos e intelectuais que eu admiro, o que eu mais gosto é aquele intelectual que escreveu o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiramente a Ele para que fosse restituído, porque dele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas, glória pois a Ele, eternamente, amém. Você quer um intelectual? Está aqui um, apóstolo Paulo. Falava muitas vezes difícil, complicado, mas era alguém que conhecia a Deus na intimidade. Escreveu grande parte do Novo Testamento. Colossenses 1, do 15 ao 19, falando ainda de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, céus sempre no plural, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
Muita coisa que você não vê, Deus criou também. Sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas só subsistem por Ele. Nada que existe, existe sem Ele. Todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, o primeiro a se auto-ressuscitar dos mortos, para que em tudo Ele tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, nos deu seu Filho. E por que Ele fez isso? Muito simples: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se revelou nas coisas criadas. Deus se revelou na sua palavra. Deus se revelou no seu Filho. Por isso eu creio, é por isso que a Bíblia diz que não tem como você olhar para tudo isso e dizer: Deus não existe. Se você fizer isso, você é tolo. Não tem como olhar para os céus, para a perfeição do universo e dizer: Deus não existe. Não tem como olhar para a complexidade do corpo humano, que eu não tenho nem tempo de falar aqui, e dizer: Deus não existe. Não tem como olhar para a palavra e dizer com a sua precisão milimétrica e dizer: Deus não existe. E em último lugar, não tem como olhar para Jesus e dizer: Deus não existe. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Você precisa ver Deus nas coisas criadas. Você precisa guardar a sua palavra. E você precisa crer no seu Filho. Porque o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, se revela nos céus, se revela na palavra e se revela no seu Filho. Esse é o Deus Todo-Poderoso, único Deus verdadeiro. Todos os outros são estátuas de gesso, pedaços de madeira. Tem olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. Tem boca, mas não falam. Criados por mão humana. Mas o Deus que senta no trono nunca houve e nunca haverá alguém além do nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. E eu te pergunto essa tarde, essa manhã ainda, será que nós não estamos diminuindo muito o nosso Deus? Será que não estamos andando muito desesperado por qualquer coisa que acontece? Quando nós temos esse Deus que eu acabei de pregar como Pai, que não nos deixou sozinhos, mas antes depositou em nós o seu Espírito. Será que nós não estamos como os outros, começando a confiar mais na ciência do que em Deus? Porque deixa eu te falar, o Deus verdadeiro, isso é para alguém aqui essa manhã, o Deus verdadeiro, Ele ainda cura. Ele cura, Ele não precisa fazer esforço, sacrifício, Ele cura. O Deus verdadeiro ainda liberta. Liberta de qualquer coisa, não há nada impossível para Deus. Deus verdadeiro ainda salva. O Deus verdadeiro ainda levanta mortos, ainda restaura casamentos. O Deus verdadeiro ainda restaura famílias. O Deus verdadeiro ainda opera milagres.
O Deus verdadeiro ainda contraria a ciência, contraria os especialistas. O Deus verdadeiro ainda mexe em papéis. O Deus verdadeiro ainda inverte a ordem das coisas. Ainda pega o último e coloca como primeiro, e pega o primeiro e coloca como último. O Deus verdadeiro ainda abre o mar, ainda faz caminho onde não tem. Ele ainda glorifica o nome dele nas coisas que a gente não imagina. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que eu sirvo. Se coloque de pé, eu quero orar por você.